Oi, já pensou em aprender espanhol com telenovelas brasileiras? Caso você não saiba, assim como algumas telenovelas mexicanas fizeram sucesso aqui no Brasil, lá no estrangeiro, algumas telenovelas brasileiras também fizeram muito sucesso. E isso de importar e exportar telenovelas é uma coisa bem comum. Então, fazendo uma conta básica e lógica, existem telenovelas brasileiras traduzidas para o espanhol, assim como telenovelas turcas que têm a versão dublada em português e espanhol. Eu comentei de uma bem aqui. E assim, você pode aprender e praticar espanhol com telenovelas brasileiras, dubladas para o espanhol. Já pensou em assistir alguma? Te recomendo. Um ponto interessante de fazer isso é o que eu sempre falo. Estude com o conteúdo que você gosta. Assim, será muito mais prazeroso. E se por aí você prefere telenovelas brasileiras do que mexicanas, essa é a sua oportunidade de estudar espanhol de uma forma agradável, com um conteúdo legal e divertido. Bom, a telenovela que vamos estudar hoje é Chocolate com Pimenta, protagonizada por Murilo Benício e Mariana Ximenes, e foi estreada no ano de 2003. Eu encontrei um vídeo promocional onde resume a história e apresenta os personagens. Vamos à cena. Ludovico es el dueño de la fábrica, un hombre solitario que es engañado por su propia hermana Jezebel. O primeiro vocabulário que a gente vai observar nessa cena é o vocabulário de família. Então a gente tem la hermana, Jezebel. Vamos com outros, mamá e papá, ou madre e padre, que é o mais clássico, madre e padre. Uma curiosidade é que na Espanha eles utilizam mais madre e padre, e acá na América Latina a gente utiliza mais mamá, papá, ou amá e apá. Eu acho que a gente tem esse mamá ou mami ou papi mais carinhoso, mais próximo. É uma impressão minha, não sei se é assim na prática. Mas no México, por exemplo, madre você vai encontrar mais em contexto de ofensa. Então, te voy a madrear, eu vou bater em você. Ou então, madres, para dizer de um golpe que alguém recebeu, de nossa, puxa, eita, é uma expressão também. Então, madre aparece mais nesse contexto negativo, e mami, amá, mamá aparece para se referir à nossa mãe. E padre a gente utiliza mais para se referir ao sacerdote, ao senhor que faz ou que realiza missas católicas, por exemplo. E papá, mais para o nosso pai. Papá, apá, padre. Yeah. Depois a gente tem essa pronúncia interessante do J em nomes próprios. Então eu não digo receber, já que o J tem som do RR do português. Mas a gente fala Jezebel, Jezebel, Jezebel. Depois, atenção aos detalhes. Em português eu tenho a palavra próprio, próprio e propriedade. Em espanhol eu tenho próprio, próprio e propriedade. Assim como proprietário. Então, em espanhol eu vou ter uma R a menos na palavra. Próprio, próprio. Sim? E atenção, porque esse R faz a diferença quando você escuta com atenção. E depois a gente tem a palavra enganado. Enganado é uma palavra interessante porque ele funciona como um adjetivo. Por exemplo, estás enganado, você está errado, você está enganado. Não é isso que está acontecendo, estás enganado. Então a gente tem a conjugação particípio, que é quando o verbo termina em ado ou ido. Bien, bien. E aí a gente tem o verbo enganar, de enganar, no português, enganar, e aí ele pode aparecer como engañado. Então, por exemplo, eu posso dizer, le han engañado, ou Mario ha sido engañado. Então, o Mario foi enganado, enganaram o Mario, engañado. É mais uma curiosidade para você observar como uma palavra pode ter várias funções. Aparecer como verbo, como uma ação, como um adjetivo. Você está enganado, está sendo enganado. Depois a gente tem uma revisão de perguntas abiertas ou cerradas em espanhol. Perguntas abiertas é quando você espera uma resposta, uma explicação de alguma situação. É uma resposta mais longa. E
perguntas cerradas é pergunta de sim ou não. Para cada uma dessas situações, a gente tem estruturas diferentes. Vamos a elas. Perguntas cerradas, perguntas de sim ou não. Perguntas de sim ou não. Eu vou utilizar o verbo e o complemento. Como Jezebel disse, ¿sabes la fecha de tu partida? Verbo, sabes. Complemento, la fecha de tu partida. As perguntas abertas eu vou utilizar os pronombres interrogativos, o verbo e complemento. Exemplo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Pronombre, hiciste, verbo, complemento. Isso. Por que você fez isso? E aí, exemplos de pronombres interrogativos. Por qué, dónde, como, quando, qual, sim? E atenção que todos esses pronombres interrogativos, eles aparecem acentuados. E isso é importante porque eles fazem a diferença. Eu dei outros vídeos de perguntas abertas e fechadas nesse vídeo aqui, para você complementar os seus estudos e praticar espanhol. Deixa nos comentários uma pergunta aberta e uma pergunta fechada em espanhol. A ver se puedes. Para os iniciantes em espanhol, atenção a esse falso amigo. A Jezebel disse, ¿sabes la fecha de tu partida? Se você não está ouvindo, você só está lendo, você pode ler, sabes a fecha de tu partida, tá? Então, fecha, português, fecha, espanhol. E eles não têm o mesmo significado. Fecha em espanhol, eu estou falando da data. Você sabe da data da sua partida? Você sabe quando você vai embora? Fecha. Ojo com a pronúncia do CH no espanhol. Eu vou ter a pronúncia do che, de tchau, chan, Che Guevara, che, fecha, fecha. Bien, entonces, fecha, data. Ejemplo, marcamos la fecha de nuestra boda. Tá bom, então se fecha é data, como eu digo fechar ou fecha em espanhol? Eu utilizo o verbo cerrar. Verbo cerrar é irregular, então eu vou substituir e por ie. Então, yo cierro, tu cierras, él cierra. Exemplo, cierra la puerta cuando salgas. Cierra. Ojo con la doble R. Cierra. Depois eu tenho a palavra partida e partido. Partida, em espanhol, é quando você vai embora, a sua saída, quando você parte, quando você vai. E partido, eu estou me referindo ao jogo de futebol ou jogo de qualquer esporte. Tá? Então, juguemos una partida, juguemos un partido de fútbol, o me gusta ver los partidos de fútbol por la tele. E aí, você sempre vai observar o significado das palavras por el contexto, claro que sim. Ojo con el contexto, atenção com o contexto, porque a palavra partida e partido também tem outros vários significados, mas esses são os que provavelmente você vai encontrar mais. Pero el destino va a colocar en su camino a una amiga de verdad. Mi nombre es Ana Francisca. Yo trabajo en la limpieza. Cuando estés triste y solitario, búscame. Aí aqui na próxima parte ele fala va a colocar em su caminho. Eu queria chamar a atenção aqui para os demonstrativos, as palavras que a gente usa para mostrar ou demonstrar alguma coisa. Faz mais sentido em português mostrar. Para mostrar alguma coisa. Em português a gente não tem muita atenção com isso. A gente utiliza sempre seu para se você está falando com o seu melhor amigo ou com o seu chefe, seu carro, seu caderno. Em espanhol, a gente vai mudar de pessoa para pessoa. E isso é muito importante, faz a diferença. Então, mi celular, por exemplo, tu celular e ele ou usted, su celular. Outro detalhe é atenção com o acento, porque você percebeu que o demonstrativo para tu repete o pronome tu. Então eu tenho tu para dizer de você e tu para dizer de teu ou seu. Como é que eu vou saber a diferença? Pelo acento. Tu do pronome você
Tu eres muy inteligente vai aparecer com acento. Tu celular está aqui sem acento. Então, como saber qual possessivo ou qual demonstrativo utilizar? Lembra que idioma é intenção comunicativa. O que isso quer dizer? Você precisa pensar com quem eu estou falando? Qual é o contexto? Quem eu sou aqui? Eu sou o chefe ou sou o subordinado? Eu estou no nível hierárquico maior ou menor? É uma reunião de trabalho? Eu tenho intimidade com essas pessoas? Estou falando de uma terceira pessoa que não está aqui, ele ou ela? Tudo isso vai alterar a conjugação do verbo, pronomes e outros detalhes como os demonstrativos que você deve usar. E aqui também a gente tem um básico e clássico, como presentar-se em espanhol, como se apresentar em espanhol. Então a Ana Francisca fala, mi nombre es Ana Francisca. Outras formas, yo me llamo Adriane, yo soy Adriane. E se você está começando, eu te sugiro que você escolha uma forma para se apresentar e depois que já estiver no automático, você ir aprendendo e revisando essas outras formas. Porque às vezes a gente tenta aprender 3 formas diferentes e não aprende nenhuma. Então, uma de cada vez, uma a cada dia, uma a cada semana, até que você tenha todo esse vocabulário internalizado e automático. En el baile de graduación de la escuela, Ana es humillada frente a toda la ciudad. Nunca más. Nunca más. Nadie se va a reír de mí. Un día me voy a vengar. Assim como a gente tem um grupo de palavras que perdem uma letra, como próprio e próprio, também existe o grupo de palavras que a gente muda uma letra por outra, passando do português para o espanhol. Exemplo, vingar, vengar. Vingadores, vengadores. Eu vou mudar I para E. Vingar, vengar. Normalmente é aí que muitos estudantes brasileiros ou pessoas que não estudam espanhol pecam porque não diferenciam esses pequenos detalhes. Vamos falar de verbo? Não! Claro que sim. Existem alguns verbos que eles não significam a mesma coisa, são verbos diferentes, mas a conjugação se repete, é a mesma. Por exemplo, o verbo vengar e o verbo venir, na primeira pessoa, é conjugado igual. Yo vengo. Exemplos. Yo apenas me vengo de las personas que me hicieron daño. Vengo a pedirle que no hagas nada. E como saber qual é qual? Pelo contexto. Você sempre vai olhar a frase completa e observar o que ele está comunicando. Outros verbos, o verbo creer e crear. Exemplos. Yo creo puras obras de arte. Yo no creo que tu arte sea tan increíble assim. No meu último vídeo, eu fiz um resumão crème de la crème do vídeo explicando o presente do indicativo. Então hoje eu te trago como revisão alguns verbos que aparecem nessa cena que a gente estudou sobre o presente do indicativo. Primeiro a gente tem o verbo ir e a primeira pessoa é irregular, yo voy, tu vas, él va. El verbo estar, estás. El verbo trabajar, yo trabajo. E el verbo saber. Sabes quando es la fecha de tu partida? Um detalhe é que o verbo saber, ele também é irregular na primeira persona. Sabe como você fala eu sei em espanhol? Yo sé. Depois, olha que interessante a utilização do verbo ser, que aparece nessas cenas que a gente viu. Então eu vou te dizer as frases que apareceram. Es solitário, es humillada, es engañado. Então, qual é a função do verbo ser em espanhol? Descrever. Muito bem, tenho certeza que você acertou. Descrever. Então, eu vou utilizar o verbo ser para descrever a situação. Es un lindo día. Es una fiesta muy bonita, es una persona agradable, yo soy una persona muy feliz e assim por diante. Se você quer começar a praticar o verbo ser, comece por começar a se descrever e descrever sua casa, seu bairro, sua vida. Depois a gente tem a revisão da perífrasis. Ir a mais infinitivo. O que é uma perífrasis? Uma perífrasis é quando dois verbos se juntam para expressar
uma ideia específica. Exemplo, ir a mais infinitivo. Quando eu utilizo ir a mais um verbo no infinitivo, eu estou sempre me referindo a um futuro, que pode estar perto ou não. Depois, o que é infinitivo? É quando o verbo não está conjugado, quando o verbo está terminado em ar, ir. Uma característica das perífrases que elas têm dois verbos é que o primeiro verbo, ele sempre aparece conjugado em algum tempo. Nos exemplos que a gente vai comentar hoje, o verbo ir está conjugado em presente. E o segundo verbo, no infinitivo, ele nunca aparece conjugado. Ele sempre está em infinitivo. Por isso, ir a mais infinitivo. Em português, a gente também tem essa estrutura para dizer do futuro. Então, por exemplo, dizemos: vou sair amanhã, ninguém vai te machucar de novo. Mentira! Mas em espanhol, o detalhe é que eu preciso da preposição a. Olha esses exemplos que apareceram na cena que a gente estudou. El destino va a colocar en su camino. Nadie se va a reír de mí. Um dia me voy a vengar. Se a gente traduzir essas três frases para o português, vai perceber que o a vai sair, porque a gente não utiliza. Mas em espanhol, para ter essa ideia de futuro, eu preciso colocar o a. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Deixa uma frase para praticar. Acapulco me espera. Destaco os adjetivos que a gente viu hoje. Solitário, triste, ansiosa. Eu deixo de tarefa de casa para você procurar o antônimo dessas palavras. Antônimo é o contrário. Qual é o contrário de solitário? Qual é o contrário de ansiosa? Qual é o contrário de humilhada? Você sempre pode colocar no Google qual é o contrário, qual é o antônimo da palavra tal. Enjoy! E aumente seu vocabulário. E se você é um iniciante em espanhol, eu te apresento alguns vocabulários novos, ou não tantos, que você pode usar para começar a formular frases em espanhol e começar a praticar. E as palavras de hoje são fecha, fábrica, dueño, ciudad, camino, limpieza e nadie. Todas essas palavras a gente ouviu nas cenas que a gente comentou anteriormente. Se você não percebeu alguma delas, volte e revise a cena para perceber. Essa palavra estava aí, eu não ouvi. Assim você também pode melhorar a sua compreensão auditiva. E aqui eu te deixo alguns exemplos das frases que eu criei com esses vocabulários. Olha só. Es una fábrica de limpieza. Nadie cuida de la limpieza de la fábrica. ¿Sabes cuándo es la partida del dueño de la ciudad? O que você achou dessas frases? Muito complicado? Muito fácil? Você consegue fazer frases similares com esses vocabulários que a gente comentou hoje? Deixa nos comentários para praticar. Você já deve ter percebido que nesse tipo de vídeo eu falo de vários temas gramaticais que estão conectados, com a finalidade de você aprender a se comunicar em espanhol. Se todos esses temas são novos para você, ou se você nunca estudou espanhol ou nunca fez um curso, eu te recomendo que cada vez que você veja esse tipo de vídeo, você anote 1 ou 2 temas que são novos para você e se aprofunde neles. Depois, volte, reveja o vídeo e escolha mais 2 temas interessantes para você. Assim, você vai ter um conhecimento profundo de vários temas e vai conseguir formar frases elaboradas e vai ter certeza das palavras que você está utilizando para se comunicar em espanhol. Porque se você apenas se contentar com os pequenos pontos que eu comento nos vídeos, você vai ter um conhecimento raso e básico de todos esses temas e talvez você não tenha confiança para se comunicar em espanhol. Ou talvez você veja que é um monte de coisa e acabe desistindo. Bons estudos! E é isso por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante e divertido para você. Se ele foi, deixe-me saber nos comentários. Eu sou a Adriane Costa, professora particular de espanhol, e é isso por hoje. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E se você quer estudar espanhol com outra telenovela clássica, eu te deixo esse vídeo bem aqui.